o mundo precisa de modelos. E quando a gente fala de modelos, a gente não está falando só daquelas mulheres que passam nas passarelas, não. A palavra modelo significa aquele que se possa imitar, ou aquele que se possa reproduzir. Algo que se possa imitar. E é claro, do ponto de vista da fé, nós precisamos ser modelos. O que a palavra de Deus nos traz de modelos de fé? Gente, a própria palavra de Deus diz assim em Lucas 12:8: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante dos anjos. Linda essa palavra. Significa, se você der testemunho diante dos homens, um testemunho de Deus, se você for modelo para as pessoas, pode ter certeza, a maior alegria da tua vida vai ser quando você se encontrar com Deus. Se tem pessoas que um dia olhar para você e dizer: olha lá, aquela pessoa é uma pessoa de fé, aquilo é um exemplo para mim, um dia você vai ser reverenciado ao entrar no céu, filho. E a Bíblia Sagrada nos traz exemplos fantásticos. Por exemplo, Noé. A palavra de Deus diz assim que a humanidade toda estava corrompida. A humanidade toda estava perdida no pecado. Gênesis capítulo 6. O Senhor então disse: meu espírito permanece para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração da sua vida será de 120 anos. O número simbólico, a Bíblia começa a falar sobre isso. Lá no versículo 5, o Senhor viu que a maldade dos homens era tão grande na terra, de todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado a humanidade e disse: a minha alma está extremamente triste. A Bíblia traz uma linguagem simbólica nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente sabe disso. Mas quando a Bíblia diz que o coração do Senhor estava triste, significa que Deus estava de fato olhando para o homem com uma certa tristeza, porque quem ama quer salvar aquele que ama, não é assim? Hein, mãe, pai? O filho pode ser o pior filho do mundo, né? Mas você sempre quer o bem dele, você sempre quer a salvação dele. Está para existir a mãe e o pai que vai dizer: não, é um marginal, um drogado. A mãe vai atrás, o pai vai atrás, luta até o fim. E Deus estava assim. Deus não conseguia ver uma pessoa justa, uma pessoa boa na humanidade. Agora, veja lá, no capítulo 6, a partir do versículo 9, Noé era um homem muito justo, perfeito no meio dos homens da sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, daí começa a falar da história de Noé. Mas você sabe a história de Noé? Deus fez uma grande aliança com ele, pedindo para que ele construísse uma arca e colocasse um animal de cada espécie. O objetivo de Deus era recomeçar tudo de novo. Já que o homem está corrompido, e eu amo tanto essa geração, eu quero dar uma nova chance. Porque quem ama sempre quer dar uma nova chance, né? Não é assim? Quem ama sempre quer recomeçar. Esse Deus que não se cansa, recomeça o seu projeto novamente. Porque eu tinha uma referência, tinha um modelo de fé. Sabe o que eu fico imaginando às vezes? Como se Deus estivesse olhando lá de cima para os homens da terra e vendo tanta gente má, porque tem gente má nesse mundo, eu sei. Mas quando Deus olha um justo, é como se fosse uma luz brilhando lá. E Deus diz: olha ele lá, olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo. E Deus começa a olhar para as pessoas justas, para as pessoas boas, para os modelos de fé. Chama a atenção de Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Não é que Deus dê preferência, porque quem ama não dá preferência para um para outro, como a mãe e o pai, que não dá preferência para alguém. Mas vamos e venhamos, mãe e pai. O teu sonho não é que o teu filho faça a tua vontade? Que o teu filho siga o teu exemplo? É ou não é verdade? E Deus, quando vê pessoas de fé, diz a palavra, não só fez aliança com Noé, mas fez aliança com Abraão, com Moisés. Olha o capítulo 12 de Gênesis para você ver. Abraão é considerado o pai da fé, um homem de uma extrema obediência. A própria palavra de Deus, eu vou resumir aqui,
Gênesis 22, de 1 a 12, a palavra de Deus diz assim: Deus quis provar a obediência de Abraão. É como se Deus dissesse assim: eu quero ver se Abraão, de fato, é um homem de referência. Ele é um modelo de fé, um modelo de obediência. Eu vou provar. E Deus pede para Abraão aquilo que seria mais difícil para um homem e para uma mulher dar para Deus, que é o próprio filho. Deus diz a Abraão: eu sei que você faz ofertas maravilhosas, você faz os holocaustos, os sacrifícios. Agora pega o teu filho, aquele único filho que você ama, e leve lá para o monte de Moriá. Lá você vai oferecer o teu próprio filho em sacrifício. Pasme, mas Abraão não questionou, porque Abraão sabia que Deus é Deus. Se Deus mandou, Deus sabe o que faz. Eu fico imaginando essa cena, ele pedindo para o filho: filho, vai pedir bênção para a mãe que nós vamos ter que sair. Deus está pedindo para que a gente vá. E a criança vai e eles começam a subir aquele morro, chamado Monte de Moriá. E quando chega lá, prepara a lenha e diz para o filho: filho, você confia no pai? Você sabe que o pai sempre faz a vontade de Deus. Sim, pai, eu confio. Então deite sobre essa lenha, filho, porque eu preciso fazer a vontade de Deus, por mais que seja difícil. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E o filho é obediente, né? Porque todo filho que é obediente faz aquilo que o pai pede. Deita sobre aquela lenha e o pai pega a faca para imolar o filho, porque Deus pediu. Ah, mas quando o pai estende aquela faca com uma fé cega na vontade de Deus, sem entender nada. Mas o anjo diz: Abraão, não precisa, Deus queria apenas testar a tua fé. E que fé, hein? Que fé! Se tornou o pai da fé, se tornou modelo de fé. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando nós temos um modelo de fé na família, parece que toda a família é iluminada. Se eu perguntar para você, qual é a pessoa que, quando você fala de fé, você lembra? Porque eu mesmo tive poucas. Ah, mas quando eu lembro do seu Antônio Fonseca, meu vozinho, que homem de fé. Ele estava lá na frente da televisão quando estava passando a Santa Missa. Ele estava na frente da televisão no momento de ajoelhar da consagração. Ele se ajoelhava na sala e não deixava ninguém conversar. Silêncio, agora é a missa, dizia ele. Se tornou um homem, referência para a família toda. E sabe o que a Bíblia diz sobre sermos referências? Recebereis o poder do Espírito Santo e ser-vos-á minhas testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, antes da descida do Espírito Santo, aqui há um lembrete da palavra, daquilo que Jesus esperava dos seus discípulos. Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo, sabe para quê? Para que nós fôssemos testemunhas para as pessoas. Pode até ser que você conheça muita gente lá na tua escola, na tua faculdade, dentro da tua casa. Pessoas que é olho por olho, dente por dente. Falou mal de mim, eu vou falar mal dele também. Me traiu, eu vou trair também. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a lógica é outra. Jesus pede para a gente amar até os inimigos. Ser modelo, gente. Modelo de verdade na prática. Mesmo que você não entenda muito de Bíblia. Talvez você até ache bonito o padre citar a Bíblia aqui e diz: nossa, o padre fala bonito, ele cita a palavra de Deus. Talvez você seja muito mais testemunha, mais modelo de fé do que eu. Você está entendendo que o mundo precisa de modelos? Você está entendendo que o mundo parece que está clamando por modelos? Porque a gente se decepciona o tempo todo. Eu conheço pessoas que dizem: eu não acredito em ninguém. Estão tão decepcionadas porque você talvez colocou um dia a mão no fogo por alguém e aquela pessoa lhe decepcionou. E hoje, se você tivesse um modelo, filho, um modelo, filha, até mais católico, mais católica, você seria mais cristão, né? Aí você diz assim: mas não é fácil você dizer assim quando está tudo bem. Deixa eu contar uma coisa para você. Maria manteve o exemplo, o modelo de fidelidade, não só na alegria, mas nos momentos de tristeza também. Vamos lembrar aqui que Simeão, quando disse para Maria de que o filho que ela estava esperando seria
causa de queda para muita gente, ele anuncia: olha, cuidado, viu? Uma espada vai transpassar sua alma. Você vai sofrer. Vamos mais longe. Mãe, pai, você já parou para pensar o que significa você ver um filho partir antes que você? A dor de você ver um filho no caixão? A grande maioria dos pais que eu já vi chegaram a questionar Deus quando tiverem que sepultar um filho. Pais que você percebe que entram em depressão, perde o sentido da vida. Diz a palavra que essa mulher, ela estava de pé, vendo o filho sendo crucificado. Modelo de igreja porque foi fiel do começo ao fim. Modelo de igreja porque nunca soube dizer não para Deus. Modelo de igreja porque era santa, era imaculada. Você não via pecado nessa mulher. Eu vou concluir agora dizendo para você que quando nós temos pais que são modelo para os filhos, a gente tem uma certeza muito grande de que a igreja vai dar continuidade na missão que é dela. Pai e mãe, eu vou dizer uma coisa para você: quer formar um filho de verdade, um filho com uma boa índole, um filho exemplo de trabalho, um filho exemplo de fé, um filho fiel, seja modelo para ele. Porque dizia já minha mãe que o fruto não cai longe do pé. Quantos que hoje tem na nossa casa de recuperação que o pai já era dependente do álcool, ou a mãe dependente de alguma substância química, e o filho acaba quase que sendo arrastado também, porque os pais eram assim. E repare para você ver que quando você olha uma criança, logo nas características físicas você já percebe que é muito parecido com o pai e com a mãe. Quando você olha por uma criança e você vê o temperamento dela, você vai dizer: nossa, é igual o pai ou a mãe, sempre puxa um ou outro. E do ponto de vista da fé, quando o pai e a mãe são afastados da igreja, pode ter certeza, o filho tem a tendência de nunca aparecer dentro de uma igreja. O filho tem uma tendência de nunca rezar, porque o pai e a mãe já eram assim. É por isso que a igreja valoriza a tradição. A fé tem que ir passando de pai para o filho, de pai para o filho. Pai, mãe, você tem que ser modelo. É o tema dessa pregação. O mundo precisa de modelo. Eu vou ler 2 cartas aqui para você, para encerrar. Essa carta aqui é uma linda carta de uma pessoa que ela tem os pais como modelo. Você vai talvez até se identificar nessa carta que o padre vai ler. Você que teve o pai e a mãe como modelo para você. Meus pais me deram o que não tiveram condições de ter. Meu quarto é enorme. Comparado com o deles, de antigamente, é um palácio. Meu pai morava em uma casinha de madeira, talvez um quarto para 4 irmãos. Ele conta que dormia sobre um colchão de feno, sobre o chão. Agora me vejo aqui com vários cobertores e uma bela televisão. Nunca passei fome, mas ele já passou. Não tenho calos em minhas mãos, mas até hoje sua pele ressecada e rachada mostra o quanto ele teve que trabalhar para nos criar. Minha mãe era uma mulher piedosa, sua vida era trabalhar e rezar. Aprendi que sempre devemos agradecer a Deus por tudo. Às vezes me pego reclamando de um dia chuvoso, do sol escaldante, das contas que tenho que pagar, mas logo lembro da minha mãe, que agradecia pela chuva, pelo sol, por estarmos suportando as provações. Em tudo ela dava graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela pessoa que me tornei, graças ao testemunho dos meus pais, que me mostraram que não precisamos de muito para sermos felizes, porque como dizia minha mãe, o pouco com Deus é muito. Lindo isso, né? Pais que foram modelos para os filhos. E aqui, nesse meu livro chamado Luz nas Trevas, o padre inclusive está preparando uma nova edição desse livro. Eu escrevo aqui a história de um jovem, o qual eu nominei de Fabinho. Ele passou pela nossa casa de recuperação, e veja o testemunho desse rapaz. Eu vou contar, claro, o início apenas do testemunho. Tinha 9 anos quando os meus pais se separaram. E
resolvi experimentar as bebidas, que por ironia do destino, o meu pai me deixou de herança. Sempre quando a mãe saía para trabalhar, o Fabinho, que era, como era chamado, ia até o barzinho da sala e servia-se das bebidas mais fracas, como as batidas de amendoim, que se tornaram a sua preferida. Sua mãe entrou em depressão e seguiu os conselhos das amigas mais liberais, que a levaram a conhecer os barzinhos nobres da cidade. Quantas vezes posei sozinho na sala, bebendo até altas horas da noite, dormindo no chão, da mesma forma que meu pai dormia em frente dos botecos, relata Fábio em seu testemunho. Sua mãe algumas vezes o levava consigo, e ali o jovem adolescente, volta e meia, tomava uns goles dos homens que mexiam com seu brio. Se você é homem de verdade, tem que tomar um gole, hein? Fabinho, emocionado, relata em detalhes o seu testemunho nessas próximas páginas. É claro que o padre não vai ler, mas você depois pode adquirir esse livro, inclusive pelo site, chamado Luz nas Trevas. Porque esse jovem não se contentou só com a bebida alcoólica, mas foi para as drogas. E chegou um momento que ele não teve mais equilíbrio. Ele perdeu tudo. Por causa da separação dos pais, ele se desequilibrou na vida, e não só por isso, o pai não era testemunho, era um alcoólatra, a mãe caiu no mundo, na vida. Ah, pai e mãe, eu digo assim, talvez ao olhar para os teus filhos depois dessa pregação, o Senhor vai gritar aí dentro de você, essa tua cria, o fruto das tuas entranhas, o teu filho, ao qual você ama tanto, mais do que um bom professor, mais do que um bom padre na paróquia, ele precisa de você como modelo, como testemunho. Eu oro por todos aqueles que acompanham essa pregação, aqueles que vão acompanhar depois pelos meios de comunicação, que desejem ser testemunho no mundo de hoje, onde tantas pessoas, Senhor, causam escândalos, pessoas fracas na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.